E aí, pessoal, tudo bem? A continuação agora, ou conclusão, melhor dizendo, do projeto do Cubo Nano. Tá aqui, pode olhar aqui. Aí eu tenho que fazer um disclaimer para vocês. Primeiro, ao longo da montagem do cubo, vocês veem que o vídeo que eu postei tem somente eu montando efetivamente o cubo. Eu ainda fiquei um tempo de dry start com ele, depois é que eu inundei e dei mais um tempo para poder ciclar o aquário. Eu fiz alguns vídeos, só que o vídeo eu fiz com uma qualidade ruim, eu tinha um celular com a câmera pior, e eu fiz eles em pé. E aí, assim, mesmo que as pessoas relevando botar o vídeo em pé, cara, não ficou legal. Então eu vou, infelizmente, eu vou desconsiderar. De repente eu ponho como curiosidade nos shorts aí do YouTube, né? Então eu vou fazer aqui a conclusão mostrando e explicando o que eu fiz, né, primeiramente. Então assim, primeiro de tudo, eu fiz, como eu falei para vocês no vídeo, fiz o método Dry Start, que significa transformar um aquário numa pequena estufa, em que eu coloco todo o substrato, coloco todo o hardscape, coloco as plantas, borrifo de água e tapo com plástico filme e deixo a iluminação normal. Uma vez por dia eu abria o plástico filme, renovava, borrifava água de novo e fechava de novo, deixando um tempinho aberto para não dar fungo, porque se ficar muito tempo fechado começa a dar fungo, porque o oxigênio cai muito, né? Fiz desse jeito e teve uns resultados legais. Eu botei uma planta exigente de carpete, que foi a Calitric, uma planta exigente. Eu queria que ele espalhasse, já sabendo que ia ser difícil de manter, porque a luz não era das mais fortes, né? Então eu quis espalhar enquanto na forma imersa, já que eu tenho uma taxa de CO2 maior. Depois que eu inundasse, eu queria pelo menos manter essa cobertura, né? E assim foi. Eu deixei o aquário nesse dry start por 40 dias, renovando ali. E depois nos shorts, acho que eu vou pegar um desses vídeos e vou postar, tá? Mas aqui acho que não vai ficar legal. E aí eu cheguei a ver enraizar, deu uma espalhadinha, menos do que eu esperava que espalhasse, né? As higrófilas, que eu achei que ia ter dificuldade, chegaram a crescer um pouquinho. E as anúbias ficaram super bem, já lançaram folha, ficaram ótimas, né? Aí depois de 40 dias eu inundei o cubo e mantive a iluminação, e aí fui percebendo que no modo submerso, né, a taxa de CO2 é muito menor, a luz não era tão forte, uma luz para aquário pequeno, aquário de beta, mas não era uma luz suficiente, então em coisa de 10, 15 dias as Calitrix derreteram, sumiram, o melt que chama, né? Ela começa a ficar meio cebosa, as folhas dissolve, morreu tudo. As anúbias ficaram super bem e as higrófilas cresceram bastante. Aí antes de botar peixe, o que eu fiz? Eu coloquei um pezinho de Equinodoros, que não morreu, mas também não desenvolveu, estava mais ou menos parecido com o que estava, tem umas folhas meio feias, mas eu estou insistindo com ela ainda. Botei um musguinho de java ali só para ajudar a absorver nutrientes, para não dar muita alga. E aí depois de um tempo eu soltei uns camarões, os neocaridinas, e um casal de Endler, que ficaram super bem. Aí eu viajei de férias, eu deixei eles lá porque me requeri menos cuidado, não quis botar um beta ainda, porque não ia ter como cuidar do beta e tal, e eu tô meio escaldado, que as últimas vezes que eu tive beta eu perdi. Tudo bem, era beteira, né? Tem muitos anos era beteira, mas eu fiquei meio assim, não, vou com calma. Fiquei com esse. Aí os neocaridinos saíram multiplicando, tinham vários. Eu tinha colocado 3 ou 4, daqui a pouco tinha uns 12, 13. E os Endlers, né? O Endler, pra quem não sabe, é aquele grupo menorzinho ainda, tá? Os Endlers também multiplicaram, começou a nascer um outro filhotinho, mas não grande coisa, que eram pequenos. Até que eu finalmente coloquei um beta, tem coisa de um mês mais ou menos. Foi ali no pré-carnaval, no pré-carnaval, eu botei um beta placar. Eu até postei no Instagram, a galera que me segue no Instagram talvez tenha visto. No dia que eu cheguei, eu postei e marquei o Vitor Hugo da Mundo dos Discos, porque eu comprei com ele. Eu até tava querendo comprar aquele Mahachai, só que eu tava achando caro, não tava do jeito que eu queria, e eu acabei partindo para um beta placar comum. O Mahachai ou Mahachai vai ficar para o futuro, né? E agora eu vou mostrar para vocês como é que tá agora. Estamos no dia 4 de março.
eu inundei esse aquário 4 de dezembro. Então tem janeiro, tem 3 meses dele inundado. E aí eu vou fazer um vídeo agora para vocês para mostrar como é que ficou e como é que fechou essa história e as minhas conclusões. Então, gente, assim ficou o cubinho, tá? Vocês viram a decoração que eu tinha aqui na frente, aqui assim, colocado as Calitrix, que não deram certo, né? Como eu falei. Eu comprei depois essa bananinha, que ela fica largada aqui. Ela teve um pouquinho de problemas com o tempo, ela tá estabilizando. Coloquei essa Equinodoros aqui, que ainda não tá 100%, eu tenho que depois ver direitinho. Aqui são os Endless que sobraram, e tem esse Beta aqui, é um placate que eu comprei lá com a Mundo dos Discos. Tá super bem adaptado, já tá um mês aqui mais ou menos. Tem alguns caramujos aqui que para alguns é problema, para mim não, eu acho que eles ajudam com meus detritos. E eu tô com um pouquinho de problema de alga ainda. Eu tive que trocar a luz, tá, gente? Essa luz aqui é diferente da que eu usei no vídeo de montagem, aquela eu falei que tava fraca. Era uma luz de 3 watts de LED, essa aqui uma de 5 watts, aí acho que tá respondendo melhor as plantas, tá? Eu coloquei um musgo de Java aqui, só que tá uma coisa meio confusa, eu vou rever isso. E eu tô com a ocorrência de alga filamentosa, tem ali nos troncos, ele tem um pouco de alga filamentosa. E isso aí também isso é por 2 motivos, né? Primeiro, por conta da luz, que entrou mais luz do que eu tinha antes. E segundo, é que eu não tô ainda acertando a rotina de TPA como eu gostaria. Então tem mais nutriente disponível, então tá dando mais alga, tá? Não tá uma coisa absurda, mas tá... Como é um aquário de beta, e eu quero que fique uma coisa meio selva, meio pântano, eu não tô dando tanto foco nisso, tá? Eu não tô tão preocupado com isso, mas é uma coisa que eu vou pensar depois direitinho como é que eu vou esquematizar, tá? No final das contas ficou assim, e aí a minha conclusão em relação à questão do dry start a luz não foi forte o suficiente, né? E aí com isso não cresceu tanto quanto eu esperava, e quando eu inundei, né, a luz não foi suficiente para segurar, ficou faltando nutriente, então as plantas mais exigentes acabaram não conseguindo vingar. O substrato eu acho que tem nutriente suficiente, acho que tá nutrindo bem, tá suprindo bem aqui. Mas no final das contas eu acho que o cubinho, a ideia do cubinho é ser mais assim mesmo. Então eu tô bastante fã de montar cubinho com anúbia. As anúbias estão, acho que respondendo super bem. Então repara essa daqui, eu vou tentar dar um zoom. Essa daqui que deu um galinho aqui, cresceu. Essas duas aqui da frente, ó, estão soltas. Era de um pedacinho solto que acabou nascendo folha, né? E aqui no tronco tem um pedaço de uma Microsorum que que ela tinha praticamente morrido, agora está começando a aparecer uma folhinha, que eu vou ver o que eu vou fazer, tá? Mas no final das contas, assim, eu até penso em fazer um dry start depois maiorzinho, só que de repente com uma luz mais forte, quem sabe, né? De qualquer forma, fica aqui o resultado da experiência. Eu vou só depois, aí um aviso para quem for ver o vídeo essa semana. O podcast semana que vem vai voltar com um episódio falando passo a passo de montagem de plantado, que algumas pessoas vieram me pedir, porque quando eu falei de plantado, eu falei muito de plantado na temporada passada, mas eu acho que eu vou fazer uma coisa mais sequencial, e eu vou explorar um pouco do aprendizado desse dry start aqui, e vou falar de outras formas de montagem também. Fiquem aqui com esse finalzinho aqui, né? Não tá um aquário muito caprichadinho, mas eu acho que tá com a vida que eu gostaria. O beta tá bem, os guppies também. A princípio ele não tá predando. O que eu achei que ele tinha predado eram os neocaridinas, mas depois eu fui futucar lá atrás, estão todos escondidos ali. Então acho que tá uma coisa mais ou menos equilibrada. Ó. Às vezes quando ele dá uma incerta aqui, mas é isso. Então, gente, depois vamos ver o que mais que vem aqui, mas de qualquer forma, como eu falei no podcast, o meu foco agora vai ser maior no podcast, tá? Vocês podem ouvir aqui no YouTube, as postagens vão entrar aqui no YouTube também, logo em seguida, né? Mas de vez em quando eu vou botar um outro vídeo aqui, um short, mas assim, o foco vai ser no áudio mesmo, tá bom, gente? Um abraço para todo mundo. Qualquer coisa deixem comentários aqui, manda mensagem, entre no nosso Linktree, pode falar no WhatsApp, mandar e-mail, e aí, ou pelo Instagram também, fique à vontade de ter contato com a gente aqui. Um abraço, a gente não, comigo, né, na verdade.
Um abraço para todos aí, até o próximo.